As observações dos sinais da escola, porque na escola que é melhor identificado esses sinais, né? Quando a criança vai para a escola, é o olhar do professor, né? Quando o professor tem conhecimento, quando eles sabem diagnosticar, quando eles sabem conhece as características do TDAH, conhece o seu aluno, conhece o desenvolvimento do seu aluno, que é próprio para aquela idade, aí é na escola que começa a surgir aí as intervenções, que começam a surgir os encaminhamentos. O comportamento da criança não apenas interferirá em sua própria atividade, mas também interferirá seriamente em outras, né? Principalmente do outro, do coleguinha, porque o coleguinha gosta dele, mas não dá para brincar com ele porque ele bate, né? E às vezes ele bate por causa dessa impulsividade, às vezes o coleguinha esbarrou nele, às vezes, né, aconteceu alguma coisa e ele não soube lidar com isso. Eles também, não, quando não gostam de uma pessoa, não adianta, não. Não tem acordo, não. Eles perseguem, né? Eles perseguem a criança lá. O TDAH é desigual, imprevisível e não reativo às intervenções normais do professor, né? Então, não adianta o professor colocar... Gente, o professor colocar a criança com TDAH, ela não é diagnosticada, mas a gente sabe que tem alguma coisa ali. Aí, para punir a criança, o professor deixa ela sem recreio, né? Mas é no recreio que ele vai gastar as energias dele, no recreio que ele vai correr, que ele vai pular, que ele vai saltar, que ele vai fazer, né? Então, não deixe o seu aluno sem recreio, porque ele vai voltar pior do que você deixou ele de castigo, né? Então, assim, essas intervenções não adiantam, né? Por isso que eu falo, tem que conhecer para poder intervir. O fato de acontecer essas questões pode haver a interpretação do comportamento da criança como sendo desobediente, né? A criança é desobediente, a criança é mal educada, os pais não sabem colocar regra, não sabem colocar limite, né? Coitados dos pais. Os pais, às vezes, eles não sabem disso, eles não sabem o que é um TDAH, eles não sabem o que é uma característica do TDAH. Ele não sabe que o filho dele tem esse comportamento porque ele tem um transtorno, né? E os pais fazem o que eles podem. Por isso que o nosso papel é orientar os pais, né? Fazer um encaminhamento, olha, está acontecendo isso e isso, leva no neuro, né? Que é melhor. As crianças com TDAH, em uma grande parcela, são imaturas e com certas dificuldades quanto a aptidões sociais. Então, tem que ensinar, né? Tem que ensinar. Em muitos casos, há esforços para se enquadrar, porém, há fracassos ao desempenho. Às vezes, a criança ela quer ficar parada, né? Às vezes, a criança não quer ficar mexendo muito. Às vezes, a criança ela quer ficar sentada, mas ela não aguenta, né? Não está nela. Ela tem que levantar, ela tem que extravasar aquilo que está dentro dela. Mas há fracassos, né? Pela grande variabilidade da manifestação dos sintomas, a maioria da criança em idade escolar não manifesta em todas as suas situações os sintomas. Igual eu falei com vocês, são 6, tem que ter 6 sintomas, 6 características. A gente não fala em sintomas, porque o TDAH não é doença, né? Doença tem sintomas. TDAH tem características. As meninas podem apresentar-se com mais rendimento na escola, enquanto os meninos são encaminhados pelos problemas de comportamento. Aí, nesse caso, as meninas levam desvantagem, né? Porque as meninas, elas são educadinhas, elas são boazinhas, né? Elas fazem as atividades que o professor pede. Às vezes, o professor não... Às vezes, o professor não percebe essa desatenção das meninas, porque a desatenção é mais para as meninas, não é assim, não quer dizer que os meninos não vão ser desatentos, mas a maioria dos casos é em meninas. E como as meninas são mais boazinhas, são mais quietinhas, né, são mais educadinhas, não atrapalha a aula do professor, elas, né, levam essa desvantagem.
Os meninos, em geral, eles são mais inquietos, eles são imperativos, né? Então, assim, há mais encaminhamento aí no caso dos meninos do que das meninas. E isso também fico preocupada aí quando a criança é parada demais, né? Então a gente tem que observar também as crianças que são paradas demais, né? Não, porque o nosso foco é só as crianças que são agitadas, só aquelas crianças que atrapalham a minha aula que eu vou ter que dar um jeito, vou ter que encaminhar, vou ter que chamar os pais, né? Então se a criança ela não me atrapalha, tá ótimo, né? Mas agora a gente sabe, vocês já sabem as características, tanto do desatento quanto do hiperatividade, impulsividade, vocês vão conseguir perceber essas características aí na sua criança. E tem também, gente, não bastasse a desatenção e a hiperativa e impulsividade, tem crianças que têm os dois, né? O misto combinado, né? Tem criança que tem esses dois aí. Constitui a junção dos dois tipos, sendo que a pessoa pode manifestar características que correspondam ao lado mais distraído e ao mais impulsivo. São inquietude excessiva, agitados e não aprendem com os próprios erros, enfrentam muita dificuldade de aguardar sua vez, esperar. Elas criam problemas de relacionamento social na escola e em casa. São aquelas crianças também que o irmão não pode passar perto, que já está falando que o irmão está brigando, que o irmão está implicando, né? Parte considerável delas evolui o quadro opositor, o TOD, né? É muito sério, tem que investigar. Lembre-se, para que os sintomas possam ser associados ao TDAH, necessita de profissionais conscientes e responsáveis com análise da hiperatividade, impulsividade e déficit de atenção, que são sintomas-alvo do TDAH, são as características do TDAH que eu falei, desatenção, hiperatividade, impulsividade, ou os dois juntos, que é o combinado, né? Esses sintomas devem ter intensidade elevada, a ponto de prejudicar a vida da pessoa há pelo menos 6 meses. Né? A criança o adulto que tem TDAH, ela tem TDAH desde que ela nasceu, né? Então, essas características têm que ser observadas aí, não só quando ele é adulto. Então, eles têm que sempre ter, né, ter TDAH a vida inteira. E o TDAH você tem TDAH na escola, você tem TDAH em todos os lugares que você vai. Você tem TDAH. Os sinais têm que ser aparecidos desde a infância. As falhas de atenção e hiperatividade de algumas crianças podem não ser características do temperamento e personalidade, nem de má educação, mas de sintomas de TDAH.